Começamos a edição de hoje falando da Conferência do Clima, que segue na Escócia. A ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, considerada a maior entidade pecuária do mundo pelo número de associados que tem aqui no Brasil e até fora do país, participa também da COP com a apresentação de um programa chamado Integra Zebu. Será por meio de uma videoconferência marcada para esta segunda-feira, dia 8. A apresentação será feita pelo coordenador do programa, o zootecnista João Gilberto Bento. Ele está conosco na internet e vai falar mais sobre essa apresentação. Bento, muito boa tarde, obrigado pela entrevista aqui. O que é esse programa, o Integra Zebu? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Zaidan, o Integra Zebu é uma iniciativa da ABCZ com o objetivo de promover modelos voltados à recuperação de pastagem. Entre eles, o mais importante, os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, que a ABCZ já o fazia através da sua fazenda experimental, né? A gente tem durante o Expo Zebu dias de campo. Isso acontece na Fazenda Experimental Orestes Prata Tibério Júnior. Lá nós temos uma parceria, um convênio com a Embrapa, já há alguns anos, onde nós implantamos o modelo, e esse modelo, essa estação serve de multiplicação do conceito. A BCZ, a partir de 2 anos atrás, resolveu não só fazer ação localizada, mas ir de encontro ao produtor. Então, começou a implantação do Integra Zebu, numa parceria com a Embrapa, aqui em Minas, a EPAMIG, a Emater, os órgãos de extensão rural, e mais alguns parceiros, empresas privadas ligadas ao programa, ao setor, né, que nos apoiam. O programa se mostrou bastante eficiente. A ideia é a implantação de unidades demonstrativas, trabalhando principalmente com pequenos e médios produtores, seguindo um pouco aí a esteira do que é o Progenética, né? E foi muito bem na fase 1. Foram criadas as unidades, o resultado foi extremamente positivo. Nós então partimos para a fase 2, ampliando o programa em Minas Gerais e passando para outros estados. Então nós estamos agora implantando o programa nos estados do Mato Grosso, Tocantins e Goiás. Apresentando essa ideia junto ao Ministério do Meio Ambiente, eles consideraram a iniciativa bastante interessante, já que a proposta do Brasil na COP26 é apresentar propostas, apresentar cases que são desenvolvidos aqui, deixar daqueles debates, aquelas discussões sem fim, né, que ficam uns falando e o outro se defendendo, e mostrar de fato o que a gente faz, né? E o Brasil tem muita experiência positiva, né? A própria pecuária brasileira, por natureza, ela é sustentável, né? Ela tem trabalhado nessa linha, se preocupado muito, produção a pasto, o balanço de carbono em pastagens bem manejadas traz um resultado bastante positivo, e o Integra Zebu, então, vai ter esse espaço. São mais ou menos 20 minutos de apresentação e depois aberto aos debates. A apresentação é ligada diretamente ao evento que acontece em Glasgow, então a gente faz um debate com painelistas que estão também em Glasgow e aqui no Brasil. Ô Bento, quais casos vocês vão levar, casos já concretos, ou seja, já com a execução desse programa, o Integra Zebu? Quais são os casos que vocês vão levar? Dá para citar alguns? Olha, o resultado, o programa em si, ele é um conjunto de ações, né? Desde a implantação de unidades demonstrativas, atualização técnica dos extensionistas que trabalham no programa, a criação do curso de pós-graduação aqui pela Faculdade de Zootecnia, voltada à recuperação de pastagem, cursos específicos para produtores e gerentes de fazenda, aqueles que não têm a graduação, mas que precisam se atualizar. Então, é um conjunto de ações, né? São várias ações que propõem-se gerar massa crítica. Nós somos uma nação continental, muito heterogênea, e você transferir ideias, transferir conceitos no Brasil é muito desafiador.
A BCZ assumiu esse compromisso, assim como outras iniciativas que já existem no setor. Nós temos aí a rede LPF, nós temos vários estados desenvolvendo sugestões para a implantação do modelo, e a BCZ, então, criou o seu modelo, o seu programa. Né? Então, ele está crescendo, a demanda tem sido grande, o resultado, por exemplo, boa parte desses pequenos produtores recuperaram as pastagens plantando milho e produzindo silagem a um custo em torno de R$ 170 a tonelada e venderam essa silagem a 400, 500 reais a tonelada, aquele excedente que eles tiveram a garantia da nutrição do seu rebanho no período seco, que você sabe foi um período bastante difícil. Então, assim, o case em si é um conjunto de ações. O Integra Zebu não é só de unidades demonstrativas, é um conjunto de ações. E o objetivo é massificar o conceito, é massificar a ideia. Nós sabemos que o Brasil tem uma boa sua área de pastagem a ser recuperada, né? Além de você recuperar o pasto, você... Oi, desculpe. Ô Bento, eu queria entrar na seguinte questão. Esta semana, a assinatura do acordo para reduzir as emissões de metano, o Brasil foi citado como um dos principais emissores do gás metano, que é mais danoso do que o CO2, e a agropecuária foi citada como agente dessas emissões. O setor aqui recebeu essas informações com cautela e, mais do que isso, preocupação, porque a gente até sabe nos bastidores, gente que nunca apoiou a pecuária brasileira, gente brasileira que nunca apoiou a pecuária do setor aqui no país, jogando contra, vamos dizer assim, pressionando a pecuária brasileira a mudar os seus rumos que, como você diz, tem dado certo através desses programas de integração. Como é que você percebe isso? Vocês da BCZ percebem esse tipo? É uma pressão ou é um desafio para a pecuária brasileira? Olha, eu acho que, na verdade, são as duas coisas, né, Jorge? Primeiro, assim, o Brasil teve que assinar o acordo, não tinha como não assinar o acordo. Foi pressionado pelas principais nações do mundo, foram mais de 100 nações que assinaram esse acordo, a meta é para 2030, mas vê também como talvez até uma oportunidade, porque naturalmente a tendência de diminuir a emissão de metano via arroto do boi, coisa que a gente ainda não sabe exatamente como é, nós temos pesquisado, buscado informação na Embrapa, a gente sabe que a Embrapa Seropédica tem um trabalho aprofundado sobre essa questão, então, assim, não conhecemos profundamente o que foi assinado, a função e, vamos dizer, a cota de cada um dos setores, porque não é só a pecuária, obviamente, né, que contribui na emissão de metano, mas a tendência da pecuária brasileira nos próximos anos é diminuir o estoque, a semelhança do que aconteceu em outras nações. Então, assim, nós estamos estacionados ali numa faixa de 210 milhões de animais no nosso estoque de rebanho. Na medida em que você vai verticalizando a produção, você vai diminuindo o rebanho e aumentando a produção. Esse é um caminho natural, né? Então, quando você diminui o estoque, você já está diminuindo a quantidade de animais que estão emitindo metano, aí, através do arroto. Você, quando diminui a idade de abate, a vida desse animal é menor, portanto, fica menos tempo também emitindo o arroto. Quando você recupera as pastagens, você tem um volume de sequestro de carbono em pastagens bem melhoradas, que melhora o balanço de carbono, porque quando você pega o metano e transforma em carbono, né? Então você vai ter um balanço positivo, principalmente quando você usa o componente florestal, isso também ajuda muito. Então a gente vê isso como algo natural. A própria natureza da atividade da BCZ, que é o melhoramento genético, né? Que é trabalhar o melhoramento genético do rebanho, já tende a fazer isso. Nós temos dados aí dos últimos 20 anos que diminuímos aí de 4 anos e meio para 2 anos a idade de abate, e hoje praticamente 8% dos abates brasileiros são acima dessa idade. Então, assim, você já tem uma eficiência comprovada nos frigoríficos brasileiros, né? Recentemente tivemos o Zebu Carne de Qualidade desenvolvido aqui, nós abatemos animais de 21 meses com 23 arrobas no programa, seguindo um modelo natural,
que é a desmama, a recriar pasto e terminação em confinamento. Então, tudo está levando para a diminuição do estoque, o aumento de eficiência e mais produção de capim, depositando mais carbono nas raízes. Então, nas raízes da planta. Então, a tendência é diminuir. Agora, quanto que nós produzimos de metano? Qual é o volume? Quantos milhões de toneladas? Existe esse número para que a gente estabeleça que nós vamos baixar 10, 15, 20, 30%? 30% representa quantos milhões? Né? Onde está esse número? Qual é a confiabilidade desse número? A BCZ precisa entender isso, precisa que haja um acordo, né? São várias fontes de informação que dificultam um pouco até você estabelecer metas. Né? Você tem dados, por exemplo, de entidades que falam que o Brasil hoje já está com 180 milhões de cabeças. Ao mesmo momento, o IBGE diz que tem 210 milhões de cabeça. Como é que nós vamos trabalhar isso? Então, a BCZ vê com alguma preocupação, principalmente, os dados, para que você estabeleça metas factíveis, realistas, e que seja que a gente possa trabalhar medindo, né? Mensurando até que nível nós estamos atingindo essas metas. Né? Ô Bento, infelizmente o que a gente vê é uma pressão muito grande de ambientalistas sobre a pecuária brasileira, e eu te pergunto, você está preparado para ter esse tipo de embate com as pessoas que vão trazer mais pressão para a criação pecuária do Brasil, né? Você vai mostrar casos, né? Casos de sucesso, casos que são factíveis, são possíveis, a tecnologia está aí, a ciência apoia, mas muita gente não quer abrir os olhos para isso. Você está preparado para enfrentar esse tipo de embate por lá? E que hora está marcada a sua apresentação do Integra Zebu? A apresentação está marcada para as 15 horas, né, de segunda-feira. E eu te digo, Zaidan, eu estou extremamente preparado, porque eu acho que a gente está muito tranquilo nesse processo, né? Eu acho que as soluções são aqui do Brasil. Você não pode imaginar que ambientalistas, vamos dizer, da Europa, da região norte da Europa, vão gerar soluções para nós. Nós vamos gerar as nossas soluções, né? O Brasil tem inúmeras soluções, né, sendo desenvolvidas diariamente, buscando caminhos, né, e nós não estamos buscando a produção sustentável para atender a pressões globais. Nós estamos buscando produções sustentáveis porque é o melhor para o nosso negócio, né? Garantir o equilíbrio, a produção com equilíbrio no médio e longo prazo, né? O fornecimento de água, né? A qualidade do solo, né? A sustentabilidade de longo prazo da nossa produção, né? Estamos buscando caminhos. A pressão, para dizer a verdade, ajuda às vezes, acelera um pouco aquilo que a gente vem desenvolvendo numa velocidade que poderia ser maior, né? Mas assim, tá tranquilo, nós temos muito a apresentar, estamos preparados sim para esse debate. Agora, certamente existem aí, como você bem disse, debates que têm um viés quase que ideológico, né? E aí é um pouco mais difícil, sim. Mas você argumenta, mostra o que está sendo feito com dados, né? E é uma realidade que nós estamos fazendo, ações que está sendo feito, a realidade está aí, os números estão aí, né? A diminuição na idade de abate, né? Eficiência na produção por área, né? Já a diminuição por pressão por novas áreas. Pra você ter uma ideia, o ILPF, a área disponibilizada de pastagem a ser recuperada é quase a mesma quantidade da área de produção hoje de grãos. Então, a gente também vai atender uma demanda maior de produção de grãos através do sistema. Então, são coisas importantes que o mundo tem que entender e aceitar, né? Perceber que estamos no caminho, e esse é o caminho do mundo tropical, né? Necessariamente não é o caminho da faixa temperada do planeta, mas a faixa tropical são essas as soluções que são as viáveis, né? Tá certo. João Gilberto Bento, muito obrigado pela sua entrevista. Aqui o desejo de toda a nossa equipe, o desejo do canal do Boi, que você seja muito feliz na sua apresentação desse programa importante, né, de integração do Zebu com a pecuária, com a agricultura, com as florestas, né? Sucesso para você e que você tenha êxito na sua apresentação, Bento. Ok, Jorge, certamente a gente vai
com o espírito desarmado, apresentar de forma tranquila. Eu acho que é isso que a gente tem que procurar. Vamos dizer, o diálogo. Nós queremos sim o apoio da comunidade internacional, trazendo boas sugestões, trazendo recursos, né, nos ajudando e trabalhando juntos, né? Porque é assim que a gente vai encontrar soluções, e não com ações e discursos e coisas que não levam a resultado algum. Essa é a proposta, tá bom? Muito obrigado, Estaremos João lá Gilberto. e certamente faremos um bom trabalho. Tenho certeza disso. Obrigado, João Gilberto Bento, zootecnista, que é o coordenador desse programa Integra Zebu, que será apresentado na segunda-feira à tarde, né, 15 horas, deve ser horário de Brasília, né? Que lá com 4, 5 horas à frente já será à noite, né? Então provavelmente 15 horas no horário de Brasília, a apresentação desse programa na Conferência do Clima.